Romanos 7:14. A palavra do Senhor nos diz assim no versículo 14: Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Quando eu estava preparando esse sermão, eu me lembrei de um outro livro clássico que eu tive a oportunidade de ler, esse há muito tempo, que se chama O Médico e o Monstro. É um dos 3 principais clássicos da literatura da ficção na área de terror. Mas esse livro foi escrito com grande maestria em 1886 pelo Robert Louis Stevenson. E ele traz para a gente, com muita profundidade e clareza, a luta que há dentro de cada homem no que diz respeito ao desejo de fazer o bem e à inclinação a fazer o mal. Nesse livro nós encontramos a história do Dr. Henry Jekyll, que era um médico muito respeitado, conhecido ali por ser alguém de bondade e reputação impecável. Mas ele carregava dentro de si um conflito, uma grande tensão entre o desejo de fazer o bem e a sua atração por praticar o mal. Em meio a isso, fascinado por essa luta interior, o Dr. Jekyll decide criar uma poção que seria capaz de fazer separação dessas 2 naturezas dentro dele. Não criando um outro corpo, mas como separando as personalidades para que ele não sentisse esse conflito dentro de si. Ao beber o líquido, surge então o Edward Hyde, que nada mais é do que um ser humano descrito como sombrio, cruel, sem remorso e completamente livre das amarras morais que o Dr. Jekyll possuía. Então, sob essa nova identidade, Dr. Jekyll se permite viver tudo que antes reprimia. Ele, tomando a poção na forma então do Edward Hyde, espanca um homem durante a noite até a sua morte. Atropela uma menininha e não tem nenhum remorso com isso. Além disso, comete várias outras vilanias sem ter nenhum peso na consciência. Tudo inclinado por esse desejo por fazer o mal e por destruir. Cada novo ato de maldade o afasta um pouco mais do doutor bondoso e gentil que ele era e o torna cada vez mais esse Edward Hyde, esse homem entregue à maldade, entregue ao fazer o mal. Nisso, a luta se torna insuportável. Você vê que o Dr. Hyde perde o controle. O Dr. Jekyll perde o controle por causa do Edward Hyde e ele começa a se transformar nesse monstro, nesse ser humano desprezível, sem que seja mais necessário tomar a poção. Agora, ele não mais precisa invocar o mal, ele é dominado por ele. Diante de toda essa luta, ao perceber que perdeu o controle sobre o monstro que criou, o Dr. Jekyll, num último ato e gesto de desespero, decide tirar a própria vida. E quando chegam e encontram seu corpo, as pessoas não sabem mais dizer se ali se encontra o médico ou o monstro. Nessa história, nós vemos essa luta entre o desejo do homem de fazer o bem e a luta contra fazer o mal. Nesse texto que nós vamos meditar de Romanos, dos versículos 14 a 25, nós vemos algo semelhante. Nós vemos Paulo descrever a própria luta interior que ele tem entre esse desejo de fazer o bem, mas também as inclinações a fazer o mal. Mas, ao contrário do que a história de Robert Louis Stevenson, nós não encontramos um fim trágico. Nós encontramos aqui graça, encontramos uma solução. Esse texto que nós vamos meditar hoje nos ensina, nos mostra uma lição importante. A lei nos mostra que mesmo o cristão verdadeiro ainda luta contra o pecado, mas ele tem uma forma de vencê-lo. O cristão verdadeiro ainda luta com esses desejos pecaminosos, mas tem uma forma de vencer esse pecado. E nós vemos a Escritura nos apresentar
3 formas em que isso acontece. Em primeiro lugar, a lei nos mostra que ela é espiritual, mas nós somos inclinados ao pecado. É isso que nós vemos nesse versículo que acabamos de ler, no verso 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Existe um grande debate ao longo da história da igreja sobre quem é esse eu descrito aqui no livro. Quem é a pessoa de quem Paulo está falando? Ele está falando de si mesmo ou de uma outra pessoa? Ele está descrevendo a si ou essa outra pessoa como um regenerado, um verdadeiro convertido, ou alguém antes da conversão? Afinal, quem é esse eu descrito aqui no texto? Como não é o objetivo de uma pregação nos determos nos detalhes, mas apenas olharmos para a mensagem principal, o deter nos detalhes seria algo que nós faríamos mais em um estudo, nós temos aqui uma mensagem mais direta. Quem é esse eu que Paulo fala aqui? É a leitura mais simples do texto. É o eu, Paulo, como um regenerado. É Paulo como um cristão, convertido. E através dele, é uma descrição de todos os cristãos, da experiência que todos nós, em algum grau, passamos também em nossa vida. Observe que essa luta que nós encontramos aqui, sobre quem é esse eu, tem a ver com descrições que estão presentes no texto. Esse eu é chamado de carnal, chamado de vendido à escravidão do pecado. É dito como alguém que faz o mal. Como é que isso poderia ser uma mensagem sobre um cristão? Mas em contrapartida, também é dito que esse eu tem prazer na lei do Senhor, que ele se incomoda de fazer o mal e que ele quer fazer o bem. Nós vamos ver ao longo do texto como esse é um texto falando sobre Paulo como um cristão regenerado e através dele falando sobre a nossa experiência também. Nós vemos aqui, meus irmãos, uma transcrição da experiência cristã da luta contra a velha natureza. Como nós vimos semana passada, os versículos 7 a 13 descrevem Paulo enquanto um não regenerado, alguém que ainda não conhecia o Evangelho. Ele vai inclusive usar o passado, o tempo passado, para fazer essa descrição que nós encontramos nos versos 7 a 13. Ele diz, eu era assim. Mas agora no versículo 14 ele muda o tempo verbal. Ele começa a usar o presente, ele começa a dizer, eu sou. A lei é espiritual, mas eu sou carnal. Eu sou vendido à escravidão do pecado. E ele vai continuar descrevendo a sua natureza enquanto no presente, naquela época que está escrevendo, como um cristão regenerado. Ele começa essa nova sessão com a conjunção por quê. Se você olhar para o verso, o texto começa dizendo, por quê? Agora nós temos uma pergunta interessante aqui. Por que esse porquê? Qual é a conexão dele com o texto anterior? Quando nós olhamos para o versículo 12 e 13, nós vemos Paulo dizer, assim, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Então, aquilo que é bom se tornou morte para mim? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para se mostrar como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Então nós chegamos no verso 14. Por que o pecado fez isso, que foi descrito nos versos 12 e 13? Paulo responde, porque o pecado, para se mostrar como pecado, fez o que fez? Versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Paulo continua falando aqui do papel da lei, o papel que a lei tem na vida do ser humano, e agora, mais especificamente, do papel da lei na vida do cristão regenerado. Depois de ter dito que a lei é santa, justa e boa,
Paulo destaca agora que a lei é espiritual. Ela vem do Senhor, o Deus que é Espírito. A ideia de espiritual aqui é como algo de uma natureza superior. É como algo que está de acordo com a vontade de Deus. Algo que aponta para uma vontade boa, um padrão adequado a ser seguido. Longe de repudiar a lei, Paulo destaca que ele reconhece que a lei é boa. Ele sabe que a lei define como nós devemos viver, como deve viver aquele que é governado pelo Espírito de Deus. E isso não nos surpreende. O que surpreende são algumas das afirmações que ele faz a seguir. Enquanto ele chama a lei de espiritual, Paulo chama a si mesmo de carnal e vendido à escravidão do pecado. Perceba que são expressões bem fortes. Não são quaisquer expressões. O que querem dizer essas coisas? Um verdadeiro cristão pode ser chamado de carnal e vendido à escravidão do pecado? Para isso nós precisamos entender o que cada uma dessas expressões significa. Carnal aqui é colocado como oposto de espiritual. Está fazendo um contraste. A lei é espiritual, eu, o homem, aqui através da experiência de Paulo, é carnal. Carnal, então, aponta para algo que está contrário ao que é espiritual, sendo que espiritual nós acabamos de dizer, é aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. O que é então carnal? É aquilo que está inclinado contrário à vontade de Deus. Carnal, como Paulo muitas vezes usa nas Escrituras, é a expressão que define o homem que tem desejos contra a vontade do Senhor. Mais especificamente, um homem que está inclinado ao pecado. O que Paulo está descrevendo aqui, e a gente precisa entender, é o nosso eu natural, certo? Aquele que nós somos por natureza, as nossas inclinações como o homem, do jeito que veio ao mundo, corrompido pelo pecado. Enquanto a lei é naturalmente boa, nós somos naturalmente maus. Nós somos naturalmente maus. Ao contrário do que várias filosofias tentam ensinar por aí, o homem em si mesmo não é bom. Ele não é inclinado ao bem por natureza. Pelo contrário, ele é inclinado ao mal. E então, para enfatizar ainda mais essa natureza, Paulo se descreve como vendido à escravidão. O que significa ser vendido à escravidão? Por mais que não seja toda a verdade sobre quem Paulo é, afinal, mais na frente, no versículo 25, ele vai dizer que também é escravo da lei de Deus. Vendido à escravidão é algo que, da perspectiva da lei, que é boa e espiritual, descreve Paulo em sua natureza mais interna, aquilo que ele tem como desejos naturais em sua existência e comportamento. Mas perceba que o texto não diz, eu me vendi à escravidão. O texto diz isso? O texto diz, eu fui vendido. Ele se descreve como vendido à escravidão. Ele está usando aqui a voz passiva. Por quê? Porque não é que Paulo tenha intencionalmente o desejo de estar sob algum tipo de influência do pecado, mas que ele ainda leva marcas dessa escravidão ao pecado. Nós temos que entender, meus irmãos, que o texto está dizendo, a partir dessa expressão, a partir dessa voz passiva, a partir do que nós vamos ver ao longo do texto, e também de outras verdades que Paulo já disse, nós vemos nas Escrituras, não é que o homem está debaixo da escravidão do pecado, se ele já foi regenerado. Não é que o homem convertido está dominado absolutamente pelo pecado. Não, ele não está. Paulo, inclusive, já disse que nós que estamos em Cristo, fomos libertados desse poder absoluto do pecado. É isso que nós encontramos no capítulo 6, versículos 9 a 14. Volte um pouquinho aí na sua Bíblia e observe comigo. Os versículos 9 a 14 do capítulo 6. Diz assim: sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido,
de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam seus membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Portanto, a ideia de escravidão do pecado que Paulo vai falar aqui no texto que estamos meditando, no versículo 14 do capítulo 7, não pode ser a de um domínio total e absoluto do pecado sobre Paulo como um convertido, mas que ele tem influência na vida de Paulo, que ele ainda inclina a natureza de Paulo como tal a fazer o mal. Ele ainda tem aqui uma luta contra o pecado. Sem Deus, levando em consideração apenas aquilo que é seu de forma natural, que é próprio da sua natureza, nós vemos Paulo se descrever como alguém corrompido, que deseja praticar o pecado, que é inclinado fortemente ao mal. Mas perceba, isso ele está dizendo a respeito dessa natureza conforme ela é em si mesma. E é o que nós vamos perceber mais claro nos próximos versículos, por causa da distinção que ele vai fazer entre os eus que ele descreve no texto. Mas o que já está claro aqui agora é que Paulo, como qualquer outro cristão, no íntimo do seu ser, no que é mais próprio de si mesmo, é inclinado a pecar em desobediência ao Senhor. É isso que todos nós faríamos se não tentássemos conter os nossos desejos pecaminosos. Enquanto a lei é espiritual, nós somos inclinados ao pecado. E é por isso que o texto começa com a expressão por quê? Porque sabemos que a lei é espiritual, mas nós somos carnais, vendidos à escravidão do pecado. Nós sabemos que a culpa de termos sido condenados pela lei à morte, como foi descrito nos versículos 12 e 13, não é uma ação da lei em si como se ela fosse má, como se ela fosse tirana. A culpa não é da lei, a culpa é nossa, porque nós transgredimos a lei. A culpa é do pecado, que usou aquilo que é santo, justo, bom e espiritual, como Paulo faz questão de enfatizar para ninguém achar que a lei é má, mas usou essa lei maravilhosa para destacar a maldade que há em nós e nos condenar por causa desses pecados. O que o texto está dizendo até agora é que o pecado só nos pode causar a morte por meio da lei, porque a lei é santa, justa, boa, espiritual, mas nós não. Nós somos maus, inclinados ao pecado. Se nós fôssemos espirituais como a lei, o pecado não teria condições de nos levar a praticar o mal por meio dela. É por isso que nós vemos que Cristo não pecou. Cristo nunca foi mal, nunca foi inclinado ao mal. E o pecado não pôde usar a lei para condená-lo, porque quando ele comparava a lei com Cristo, ele encontrava os mesmos atributos. Ele encontrava santidade, bondade, justiça, alguém que estava de acordo com o caráter de Deus. Mas quando a lei foi colocada ao nosso lado, aquilo que era puro destacou a nossa impureza. E com isso, nós percebemos que o homem é inclinado ao mal. E mesmo os cristãos em si mesmos, em sua própria natureza, também são inclinados dessa forma. O que nós vemos aqui é o que Paulo disse anteriormente nos versículos 10 a 12 do capítulo 3 de Romanos. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Por quê?
Porque o homem, em si mesmo, conforme os seus desejos naturais, é inclinado ao mal. Essa descrição que nós vemos aqui, nesses versos que eu acabei de ler, são descrições do homem conforme a sua natureza corrompida. O homem que nasce totalmente depravado, inclinado ao mal, inclinado ao pecado. É assim que nós somos naturalmente. E é por isso que a lei nos mostra que ela é espiritual, mas nós somos inclinados ao pecado. Agora, o que isso quer dizer para nós até então? Isso quer dizer que já que nós somos inclinados ao pecado, podemos viver pecando? Podemos viver fazendo tudo que desagrada a Deus? Paulo já respondeu a essa pergunta. Também no capítulo 6, versos 1 e 2, ele diz: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Aqueles que vivem pecando, sem lutar contra os seus desejos pecaminosos, mostram que nem sequer foram convertidos, nem sequer foram regenerados, não nasceram de novo, continuam mortos em seus delitos e pecados, e não apenas inclinados ao mal, mas dominados por ele. Nós, como cristãos regenerados, ainda que percebamos em nós a inclinação ao mal, somos chamados a lutar contra o pecado, lutar contra os nossos desejos pecaminosos, nos esforçarmos para viver em santidade. Mas como nós podemos fazer isso? É sobre essa questão que Paulo vai falar agora nos versos seguintes. Em segundo lugar, esse texto nos dá uma lição de que a lei nos mostra que nós não somos capazes de vencer pelas nossas próprias forças o pecado. A lei nos mostra que pelas nossas próprias forças nós não somos capazes de vencer o pecado. É isso que nós vemos nos versos 15 a 23. O versículo 15 diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Paulo até consegue perceber a luta que há dentro de si. A luta entre o desejo de fazer o bem e fazer o mal. Mas ele não consegue explicar completamente o porquê disso. Ele não compreende isso no seu sentido absoluto. Perceba, o primeiro pensamento de Paulo e dos crentes é para o bem. O que nós vemos Paulo mostrar aqui é que nós não aprovamos o mal. Nós queremos o bem, nós reprovamos o mal. Porque olha o que o texto diz: nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ou seja, o mal é algo que é detestado por Paulo. O que ele prefere era fazer o bem. Então, o primeiro pensamento do crente é esse, é para o bem. E é uma desaprovação do mal. Mas aqui Paulo já vai deixando mais claro que ele está falando de si mesmo como um cristão regenerado, um cristão que já foi convertido, um cristão que já experimentou um novo nascimento. Porque só assim ele seria capaz de desejar fazer o bem, e só assim, como um cristão regenerado, ele é capaz de realmente reprovar o mal. O que nós vemos como problema é que mesmo regenerado, mesmo um verdadeiro cristão, ele reconhece que ainda existe uma luta contra os desejos remanescentes da antiga natureza pecaminosa. Essa luta é tão séria que ele diz que, mesmo não aprovando o mal, mesmo o detestando, e olhe que é uma palavra forte que ele usa aqui, detestando o mal, ainda assim, é isso que algumas vezes ele pratica. Em toda essa sessão, meus irmãos, nós vemos Paulo falar da luta que ele possui entre a sua razão, que foi convertida, regenerada e deseja fazer o bem, e as suas paixões da antiga natureza que o inclinam a fazer o mal. É uma disputa entre pensamentos da mente regenerada e desejos carnais. Como dizia Martinho Lutero, nós somos simultaneamente justos e pecadores.
as duas coisas ao mesmo tempo. Nós somos justos porque de uma só vez nós somos declarados justos. Quando Deus olhou para nós, Ele não viu mais os nossos pecados, mas Ele viu Jesus como o nosso Salvador, Jesus como aquele que é justo e nos justifica. Então, ao declarar as obras de Jesus como nossas, imediatamente, pontualmente, de uma vez por todas, Deus nos fez justos. Ele nos declarou justos. Mas perceba que somos ao mesmo tempo pecadores. E por que pecadores? Porque mesmo tendo sido declarados justos, nós ainda lutamos contra os desejos pecaminosos da antiga natureza. E algumas vezes nós caímos neles. A justificação, a salvação, são um ato pontual, feito de uma só vez. Somos imediatamente justificados e salvos. Mas a santificação, por outro lado, é um processo. É um processo com seus altos e baixos. E Deus já começou a nos santificar e segue fazendo isso em nós. Mas essa obra da santificação, da transformação à imagem de Cristo, da purificação, só vai ser terminada quando o próprio Cristo voltar. A perfeita conformidade com a lei de Deus, neste lado da eternidade, está fora do nosso alcance. Vivemos no escatológico já e ainda não. A santificação já começou, mas ela ainda não foi completada. Como Hernandes Dias Lopes comenta, na justificação, fomos libertados da culpa do pecado. Na santificação, estamos sendo libertados do poder do pecado. Mas somente na glorificação seremos salvos da presença do pecado. E nós precisamos entender muito bem isso. Paulo, mesmo sendo um cristão genuinamente convertido, ainda luta contra o pecado. E algumas vezes ainda peca fazendo o mal que não desejava fazer. Como está escrito em 1 João, capítulo 1, versículo 10, se dissermos que nós não cometemos pecado, fazemos dele, de Deus, um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Um verdadeiro cristão ainda peca, mesmo sendo verdadeiramente convertido. Mas perceba, um verdadeiro cristão não peca em paz. Um cristão de verdade não peca em paz. Sabe por quê? Ele não peca de maneira indiferente ao pecado. Ele se arrepende. Ele luta contra o pecado. Ele não deseja praticar o mal, ainda que muitas vezes seja inclinado a fazer isso. Como Paulo, o verdadeiro cristão odeia o pecado e se arrepende de seus pecados. O homem não regenerado não odeia o pecado. O homem não regenerado, no máximo, odeia as consequências do pecado. O que vem como fruto dessa ação má. Mas ele não se importa de pecar contra Deus. Ele é inimigo de Deus. Mais uma vez, então, vemos que Paulo está falando de um homem regenerado, que nasceu de novo, convertido. Mas um regenerado ainda luta contra os desejos do não regenerado. E Paulo vai destacar isso ainda mais por meio dos eus que ele usa nos versículos seguintes, no restante do texto. O regenerado como um dos eus e o não regenerado como outro. O versículo 16, olhe para a sua Bíblia e perceba, diz assim: ora, se, eu vou acrescentar aqui o eu, se eu faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Se eu faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. O que é que Paulo quer dizer aqui? Ele está dizendo que, olha, se o eu não regenerado faz o que o eu regenerado de Paulo não quer, é porque o eu regenerado de Paulo está concordando com a lei de Deus. Ele não quer fazer o mal, ele quer fazer o bem, ele concorda com a lei que é santa, boa, justa e espiritual. Mesmo que muitas vezes ele seja inclinado a desobedecê-la. A luta de Paulo contra o pecado mostra que ele é um regenerado, que sabe que a lei de Deus é boa,
mesmo quando nós ainda temos alguns desejos contrários a ela. A lei de Deus não deixa de ser boa por causa desses nossos desejos. Então, se o eu regenerado de Paulo não quer pecar, por que ele faz isso? Versículo 17. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Paulo diz que quem o leva a fazer o mal é o próprio pecado. São os seus desejos pecaminosos. Mas perceba, Paulo não está querendo aqui se inocentar, tirar dele a culpa. Dizer, não. A culpa de eu matar essa pessoa não foi minha, foi da arma. Quem matou foi a bala, não fui eu. Não, Paulo não está querendo fazer esse tipo de distinção. O que Paulo está dizendo aqui é uma distinção entre o eu regenerado e o eu não regenerado. Paulo quer destacar que quando ele peca porque ele ainda luta contra o velho homem. Ele ainda luta com a antiga natureza. E essa antiga natureza o inclina a fazer o mal. Aí ele diz no versículo 18: porque eu sei que em mim, e perceba como agora ele vai fazer distinção entre essas pessoas nele. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Paulo agora faz distinção entre dois centros de vontade nele. Perceba, Paulo não quer aqui dizer que ele tem dupla personalidade. Não é isso. O que ele está destacando é que a sua própria carne, certo? E aí você lembra que no início ele disse que era carnal. Mas perceba que aqui ele está fazendo uma distinção do, olha, eu sei que em mim, isso é na minha carne, ou seja, nessa minha natureza, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim. Esse em mim agora já é outro centro de vontade de Paulo. É esse eu regenerado, que não se agrada disso, do mal. Então, Paulo vê aqui, meus irmãos, como o mal está o inclinando a pecar ainda mais. O primeiro eu, esse primeiro centro de vontade que ele descreve, é tão corrompido que não habita nele bem nenhum. Nenhum. E é interessante que por aí as pessoas insistem em dizer que o homem é bom. Que o homem é naturalmente bom. Mas o que Paulo destaca aqui é que o homem natural, o homem conforme os seus próprios desejos, ele não somente não é bom, como ele não tem bem nenhum em si mesmo. Os seus desejos são para o mal. Apenas desejos maus fluem dele. Mas o segundo eu, esse eu regenerado, esse sim tem o desejo de fazer o bem. Ele quer agradar a Deus. Contudo, nem o eu não regenerado, nem o eu regenerado tem as forças em si mesmos para fazer o bem. O primeiro porque não quer, não é regenerado, é inimigo de Deus. O segundo porque não consegue, não tem força em si mesmo para vencer os seus desejos pecaminosos pelo seu próprio domínio próprio, pela sua própria força de vontade. O que nós vemos aqui então é que o eu regenerado, ele tem despertado dentro de si o desejo pelo bem. E o eu não regenerado luta contra ele, contra esse eu regenerado, ao ponto de não desejar, de não deixar que Paulo faça o bem que deseja. Pelo contrário, versículo 19, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ele não somente não consegue fazer o bem pelas próprias forças, como quando tenta se fundamentar apenas nas próprias forças. O que ele acaba fazendo é o oposto disso, é o mal. É o mal que ele não quer. Essa é a força do pecado. E é por isso que Paulo diz no versículo 20, mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Parafraseando aqui o que Paulo está dizendo, é como se ele falasse assim, olha,
se eu faço o que eu, como um regenerado, não quero fazer, já não estou agindo baseado nos desejos do meu eu regenerado, mas de acordo com os desejos que o pecado que habita na minha antiga natureza desperta em mim e me inclina a fazer. Paulo reconhece que há dentro dele a luta entre o velho homem e o novo homem. É como ele diz no versículo 21. Assim, encontro esta lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Essa luta é tão grande que quando Paulo deseja fazer o bem, ele percebe o mal que está presente na vida dele. Aqui Paulo fala, perceba, da lei não como lei de Deus, tá? Ele está falando não da lei como revelada nas Escrituras. Ele usa a lei aqui como um padrão que ele percebe nortear como ele age. É como se Paulo estivesse aqui descrevendo a si mesmo como uma pessoa carregando um fardo tão pesado que quando ela deseja se mover e ir para um lugar melhor, ao tentar fazer isso, ela percebe que aquele fardo é tão pesado que ela não consegue se mover para ir para onde quer. Esse é o peso do mal, do pecado, na antiga natureza. E por que isso? Por que essa luta? É o que Paulo diz no versículo 22. Porque, segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Olha só, como isso aqui poderia ser de um não regenerado. O não regenerado, não convertido, aquele que não nasceu de novo, ele não tem prazer na lei de Deus. Mas Paulo está aqui dizendo que ele, no mais íntimo do seu ser, de todo o seu coração, tem prazer na lei de Deus. E agora sim, aqui lei como lei revelada nas Escrituras. Ele tem prazer em fazer o que é vontade do Senhor. Ele está aqui como salmista que diz: também os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela encontro felicidade. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais amo. Essa é a descrição do salmista como um homem regenerado. E essa é a descrição que Paulo faz aqui com as suas próprias palavras. No mais íntimo do seu ser, ele tem prazer na lei de Deus. Ele sabe que essa lei é santa, justa, boa, espiritual. Ele se agrada dela, ele quer obedecê-la, ele quer viver de acordo com ela. E não para conquistar a salvação, mas como resultado dessa salvação, que não somente o justificou do pecado, mas trabalha nele o santificando e fazendo com que ele tenha prazer naquilo que é a vontade de Deus. Só que tem um problema. Tem um problema aqui, meus irmãos. Qual é esse problema? Versículo 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Nesse verso e no verso 25, Paulo novamente usa a lei como não se referindo à lei revelada de Deus nas Escrituras, mas como um padrão que define como agimos, um padrão que ele percebe na sua natureza. Sim, Paulo, em seu homem interior, tem prazer na lei de Deus. Ele se agrada dela. Mas tem um problema. Existe uma lei, um padrão nos seus membros, na sua natureza caída, que faz guerra contra a lei, esse padrão que ele tem o desejo de seguir em sua mente regenerada. Há uma guerra entre esses dois centros de vontade. Essa lei é o padrão da sua natureza caída, e ela faz de Paulo um prisioneiro do pecado que está na natureza que ele possuía. A ideia aqui de prisioneiro tem a ver com toda a linguagem bélica de guerra que ele está usando. Quando ele fala aqui de guerra, está guerreando, ele está usando uma palavra que realmente se descreve a colocar exércitos para guerrearem entre si.
E é esse tipo de descrição que ele percebe que é adequada para falar dessa luta entre o antigo homem e o novo homem, entre a antiga natureza e a nova natureza, entre a natureza corrompida e a natureza regenerada. Paulo sabe que foi transformado e regenerado, mas ele sabe também que está num processo de santificação e que nesse processo ele ainda luta com o velho homem. Mas veja mais uma vez que expressão forte. Prisioneiro do pecado. Só que Paulo está falando de prisioneiro no sentido das suas próprias forças. Ele está falando que com suas próprias forças ele é prisioneiro do pecado. Ele diz que sua natureza caída é tão marcada pelo pecado que quando ele tenta agir pela sua própria força, ele não tem força de vencer o pecado. Por mais que sua mente, fruto dessa natureza regenerada, não queira pecar. Aqui nós estamos vendo essa lição que nós destacamos como a segunda lição do texto. A lei mostra que nós, pela nossa própria força, não conseguimos vencer o pecado. Essa é a terrível situação que Paulo identifica em si mesmo. Mas não é algo que somente Paulo experimentava. É algo que é a experiência de todo cristão, numa medida ou em outra. Por termos sido regenerados, meus irmãos, nós temos hoje prazer na lei de Deus. Nós temos prazer naquilo que é a vontade de Deus. Nós queremos fazer o bem, nós queremos agradar aquele que nos salvou, não queremos? Mas quando tentamos fazer isso, nós percebemos a nossa antiga natureza ainda nos inclinando ao pecado. Percebemos essa antiga natureza buscando nos impedir de fazer o bem, enquanto tenta nos levar a fazer o mal. O mais terrível de tudo isso é que a lei nos mostra que nós não somos capazes de vencer esse pecado e esses desejos pelas nossas próprias forças. Quando tentamos fazer isso sozinhos, baseados na nossa própria determinação, na nossa própria força de vontade, nós falhamos e falhamos miseravelmente. É aqui que nós vemos mais uma vez como a autoajuda fracassa terrivelmente. Quando você aprende lições como olhe para dentro de si, para então encontrar forças para vencer os seus desafios, você está encontrando uma razão para tropeçar e se machucar. Você está caminhando para a sua destruição. Porque dentro de si não há força suficiente para você vencer o pecado. Não há força suficiente para você vencer os desejos malignos. Dentro de si você não tem o que precisa para ser alguém bom. Por isso que tantos desses supostos bons conselhos que o mundo dá, na verdade só nos levam a mais destruição e a esse mundo que a gente tem visto por aí. Onde as pessoas olham para si para fazer o que querem, aquilo que acham melhor, e tudo que conseguem é mais ansiedade, é mais depressão, é mais bipolaridade, é mais burnout, é mais um bocado de problema. Porque elas olham para dentro de si simplesmente. Você já experimentou uma realidade semelhante a que Paulo descreveu aqui? Você já quis fazer o bem, mas acabou não fazendo? Às vezes, acabou até mesmo fazendo o oposto disso, fazendo mal? Você já quis perdoar alguém e não conseguiu? Pelo contrário, acabou odiando ainda mais essa pessoa? Você já quis desviar os olhos cobiçosos de algum homem ou de alguma mulher e não conseguiu? Ao contrário, cobiçou ainda mais? Você já quis falar a verdade e não conseguiu? Pelo contrário, mentiu ainda mais? Quando tentamos vencer o pecado pelas nossas próprias forças, é isso que acontece. Não conseguimos vencê-lo. Só nos entregamos ainda mais a ele. Mas e então? Se a lei nos mostra que nós não somos capazes de vencer o mal, vencer o pecado pelas nossas próprias forças, o que será de nós?
O que é que nós podemos fazer? Estamos perdidos? Condenados por Ele? Como é que isso pode ser a descrição de um cristão regenerado? E é aí que Paulo dá a boa notícia. Paulo faz sempre isso, né? Eu já falei, evangelismo não é sair por aí dizendo Jesus te ama. O maior evangelista de todos sempre destaca a má notícia até a gente pensar, e agora? E ele então nos mostra qual é o agora que nós temos e quão bom é esse agora, quão boa, quão bela é essa boa notícia. Sim, a lei nos mostra que ela é espiritual, mas nós somos inclinados ao pecado. Sim, a lei nos mostra que nós não temos forças para vencer o pecado pelas nossas próprias capacidades. Mas, em terceiro lugar, a lei nos mostra que Jesus pode nos fazer vencer o pecado. E essa é a boa notícia do Evangelho. Versículo 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo ainda traz aqui essa tensão. Ele traz a tensão que ele percebe dessa luta entre o bem e o mal. Não foi somente o Dr. Jekyll que passou por essa tensão. Todos nós passamos de alguma medida ou outra. Veja que declarações fortes. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Paulo sabe que em si mesmo ele é um miserável. Ele não tem nada de bom. Ele não tem o que precisa para vencer. Em outras palavras, ele vê aqui que ele não pode vencer a natureza pecaminosa por si mesmo. Mas olha só o que nós vemos ele seguir aqui. Essas declarações sobre a condição do ser humano deveriam ser algo que todo ser humano, em algum grau, deveria fazer, certo? Todo ser humano deveria olhar para si e, vendo somente a si, ao invés de encontrar força para ser a melhor versão de si mesmo, segundo a autoajuda, deveria gritar: miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo dessa morte? Como é que nós podemos encontrar uma saída para a escravidão dos nossos próprios desejos e o vazio que eles trazem? Como é que nós podemos encontrar algo além daquele miserável vazio que há no coração quando vivemos entregues aos nossos próprios desejos? Perceba, nós não temos solução para isso, não em nós mesmos. E se nós não temos solução para isso, nós deveríamos estar desesperados. Desesperados. A vida dessa forma, a vida daquele que se entrega ao desejo, é uma vida que não satisfaz, é uma vida vazia, é uma vida fútil, é uma vida que não vale a pena. É desesperador. É desesperador. Mas perceba, Paulo sabe o quanto a tensão que há entre fazer o bem e o mal, entre essas duas naturezas nele, é angustiante. Ele está angustiado, isso é um grito de alguém angustiado. Mas não de alguém desesperado. Sabe por quê? O desesperado é aquele que não conhece a solução para o seu problema. Paulo conhece. Paulo conhece aquele que é a sua salvação. Versículo 25. Agora sim, o coração da boa notícia nesses versos. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo louva a Deus por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor. E aqui vemos, de forma ainda mais clara, que Paulo não estava falando da sua própria experiência como limitada somente a ele. Mas através da sua própria experiência, ele está falando aqui de algo que todos nós, cristãos convertidos, em algum grau ou outro passamos. E isso pode ser visto porque agora ele não diz, graças a Deus por Jesus Cristo, meu Senhor. Mas ele diz, nosso
Se você crê em Cristo, Ele é também o seu Senhor. Não somente de Paulo, não somente de Pedro, não somente de algum outro servo de Deus, mas de todos nós. Jesus é o nosso Senhor e louvado seja Deus por isso. Porque Paulo sabe que somente Jesus é a solução para os problemas dele, e não somente dele, mas de todos aqueles que verdadeiramente creem nesse nome. Paulo sabe que por mais que haja tensão, por mais que haja essa luta do velho e do novo homem, ele não precisa se desesperar, porque Jesus é a solução. Paulo entende que o homem, pelas suas próprias forças, não pode fazer nada para se salvar. É por isso que as religiões por aí são todas inclinadas ao fracasso. São todas sem uma resposta verdadeira. Porque o cristianismo é a única religião que aponta para uma salvação que você para de lutar pelas suas próprias forças. Todas as outras mandam você fazer boas obras para ser salvo. Todas as outras dizem, olhe para si e tente fazer o melhor, e quem sabe você será salvo. Mas Paulo sabe que o melhor que nós podemos fazer, como disse o profeta, é como trapos de imundícia, é uma obra suja que não é suficiente para nos salvar. Só que Paulo sabe que nós não precisamos lutar sozinhos. Nós não precisamos lutar pelas nossas próprias forças. Aqui que nós vemos a boa notícia, e que boa notícia. Porque se o homem não podia fazer nada para se salvar, Deus fez. Deus fez. O que era impossível para o homem, Deus tornou possível por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. O Senhor Deus, em sua soberania, graça, misericórdia, deu ao homem a salvação que o homem jamais seria capaz de conquistar por si mesmo. Deus nos deu Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo nos mostra como Deus é aquele que nos salva. Nós não nos salvamos. Nós não encontramos a solução nós mesmos. Nós somos encontrados pela solução. Fomos encontrados pelo Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo, o nosso Senhor. O homem não pode salvar-se a si mesmo, não pelas suas próprias obras, não pelo seu próprio esforço. Ele não pode se tornar bom, ele não pode deixar de fazer o mal pela sua própria vontade. Por si mesmo, ele está condenado à morte, porque ele pecou, e pecou quebrando a lei, que é boa, santa, perfeita, a lei do Senhor. Mas para salvar os que amou, Deus enviou o seu próprio Filho, seu único Filho. Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar os seus, fazendo o que eles não poderiam fazer por si mesmos. Jesus cumpriu essa lei, que é santa, boa, justa e espiritual. Ele cumpriu essa lei em nosso lugar. Ele morreu na cruz pagando os nossos pecados. Ele subiu aos céus e enviou seu Santo Espírito para santificar o homem e nos capacitar a vencer o pecado. A lei nos mostra que somente Jesus pode nos fazer vencer o pecado, porque somente Ele sabe como fazer isso. Somente Ele venceu o pecado. E Ele venceu pelas suas próprias obras, pela sua própria santidade. Mas nós não vencemos pelas nossas forças, pelas nossas obras, pela nossa santidade. Nós vencemos por meio dEle, por meio das obras de justiça que Ele fez em nosso lugar. O que nos cabe é olhar para Cristo por meio dos olhos da fé e encontrarmos ali graça. Graça que tanto nos salva, nos justificando imediatamente, de uma vez por todas,
mas também nos santifica processualmente, nos capacitando a lutar contra os efeitos do pecado na nossa vida, dizendo não a esse pecado e dizendo sim à vontade de Deus. Dizendo não a fazer o mal e sim a fazer o bem. E então Paulo completa: de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Aqui Paulo faz uma distinção entre o eu dele, que foi alcançado por Cristo, e portanto passou por uma metanoia, uma mudança de mente, e o eu dele, que ainda luta contra os desejos da carne, os desejos da sua antiga natureza. Aqui, Paulo mostra para a gente que a santificação já começou, e é por isso que pela mente, a mente transformada, somos escravos da lei de Deus. Somos pessoas que amam a lei do Senhor. Mas ainda há luta contra o pecado, porque em nosso ser, como ele é em si mesmo, ainda há desejos por fazer aquilo que desagrada a Deus. O pecado ainda tem certa força sobre nós, ele ainda nos inclina a desejos para o mal. Paulo percebia isso na vida dele, e é por isso que, por mais que de si mesmo, no seu homem interior, como ele disse antes, ele fosse escravo da lei de Deus, segundo a carne, ele se reconhece como escravo do pecado. Não escravo no sentido absoluto, como nós já vimos, ele foi libertado disso, mas ainda aquele que leva as marcas do pecado. Segundo a carne, segundo o seu ser natural, ele ainda tem desejos inclinados ao que é pecado. O que Paulo enfatiza aqui, meus irmãos, é que sim, mesmo um verdadeiro cristão, alguém regenerado, convertido, ainda luta contra o pecado. Ele ainda não se livrou do pecado completamente. O pecado ainda o inclina a fazer o mal. Ainda a luta do velho homem contra o novo homem. Ainda a luta contra o pecado. É por isso que Gálatas 5,17 diz: porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas perceba, Paulo não quer dizer que ele não consegue vencer o pecado, que ele vivia entregue ao pecado, que ele vivia pecando toda hora, ele vivia mentindo, ele vivia cobiçando, ele vivia entregue a todo tipo de desejo pecaminoso. Não é isso que Paulo quer dizer. Ele diz para que nós façamos morrer esses desejos pecaminosos que nós temos na antiga natureza. O que Paulo destaca aqui, como Hernandes Dias Lopes comenta, é que existe uma diferença total entre o pecado que sobrevive e o pecado que reina. Entre o regenerado em um conflito com o pecado e o não regenerado completamente entregue ao pecado. Uma coisa é o fato do pecado viver em nós, a outra é de nós vivermos em pecado. Existe uma diferença bem grande entre essas duas coisas. Paulo destaca que por meio da sua própria natureza, duas realidades ainda estão presentes na vida do cristão. Ele ainda luta contra o pecado, porque ainda não está completamente despido do antigo homem, da velha natureza. E ele não consegue vencer o pecado pelas suas próprias forças. Mas ele não vive dominado pelo pecado, pecando sem parar, porque ele não está sozinho. Ele não está sozinho. Porque o cristão está em Cristo, ele não precisa lutar com as suas próprias forças. Do contrário, realmente ele estaria perdido, como Paulo afirmou agora há pouco. Aquela descrição que nós vemos Paulo fazer do verso 15 ao 23 é do homem que tenta lutar pelas suas próprias forças. Mas o que ele apresenta aqui é a solução. É como nós não estamos sozinhos. E quando vamos para Cristo, em Cristo encontramos a força para vencer o pecado. O cristão luta contra o pecado e pode vencê-lo, porque ele luta pelas forças daquele que venceu o pecado de uma vez por todas, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Assim como João Calvino, John Owen e muitos outros servos do Senhor ao longo da história perceberam,
O pecado habita no crente, mas não reina. Ele age, mas não governa. Ele luta, mas é vencido. E vencido como? Vencido por quem? Vencido por Jesus Cristo. Hebreus diz: por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas, Ele, Jesus Cristo, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que Ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça em momento oportuno. Eis o Evangelho, eis a solução para a nossa luta contra o pecado, e o nome dela é Jesus Cristo. Com isso, meus irmãos, nós aprendemos aqui que a luta contra o pecado é real. Ela é real, ela é intensa, mesmo na vida de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro convertido. Assim nós podemos entender mais facilmente a dificuldade que nós, ou mesmo outros irmãos, acabamos tendo na luta contra o pecado. Acabamos entendendo com mais clareza, porque muitas vezes ainda desejamos fazer o mal, mesmo quando em outro sentido não desejamos. Porque existe uma luta da antiga natureza, corrompida pelos seus pecados, com a nova que foi regenerada. Paulo, sendo Paulo quem foi, experimentou isso. E todos nós, em alguma medida, experimentamos. A luta é real, ela é intensa. Não é fácil vencermos o pecado. Isso deve nos fazer olhar com misericórdia para quem está lutando contra ele. Nesse lado da eternidade, a gente precisa entender que ninguém vai ter a perfeita santidade. Ninguém vai chegar num estado, nesse lado, antes de Cristo voltar, antes de Cristo completar a obra, ninguém vai ser capaz de dizer: eu não peco mais. Quem fala isso é como João falou, é mentiroso, está fazendo de Deus mentiroso. Nós ainda lutamos contra o pecado, todos nós somos pecadores. Mas a gente também precisa entender uma coisa, porque se a gente parar aqui, parece que a gente está justificando o pecado, né? Parece que a gente está dizendo: não pode pecar, porque está aqui, ó, justificado. Você tem a síndrome do pecado, então se você tem a síndrome de pecado, é tudo bem você viver no pecado. Não é mais ou menos assim que o mundo fala, né? Dá um ultimato para você, um diagnóstico, e agora você está desculpado das suas más ações porque foi diagnosticado assim? O texto está nos diagnosticando com pecado, a síndrome do pecado. Mas ele está justificando o pecado? Não. Uma coisa é você reconhecer o que você é inclinado a fazer. A outra é se entregar a essa coisa, como se isso fosse uma justificativa. A luta é real, devemos ter misericórdia de quem luta, mas agora nos cabe lutar de verdade contra o pecado e buscar viver em santidade, buscar viver de acordo com a vontade de Deus. Só que não pelas nossas próprias forças, porque senão seremos como foi descrito do verso 15 ao 23. Seremos como pessoas que tentam fazer o bem, mas quando tentam não conseguem se mover, não tem força. Só que quando nós vamos pelas forças de Cristo e não pelas nossas, a situação muda. Aquele fardo que era pesado para nós, Ele levanta facilmente. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso e Ele é aquele que venceu o pecado e venceu o pecado por nós e nos capacita a vencer o pecado no nosso dia a dia. É por isso que todos nós devemos tomar cuidado com como olhamos para o pecado. Nós não podemos dizer que, eu pequei, mas é porque foi mais forte do que eu. Você já usou essa expressão? Ou você já ouviu alguém usando essa expressão? Eu pequei porque foi mais forte do que eu? Mais forte do que você com certeza vai ser. Você é fraco, eu sou fraco, nós somos fracos. A questão é, você estava lutando pelas suas próprias forças ou pelas de Deus? Porque quando você luta pelas do Senhor, a situação muda. Olha o que aqui Paulo diz em 1 Coríntios 10:13. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário,
juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês possam suportar. Quando você luta com as forças de Deus, Deus provê o livramento. Deus dá força para que você possa suportar. Você pode vencer os pecados porque Cristo Jesus está em você. E Ele é aquele que te dá força para essa luta. Aqui vem um chamado para você. Não há nada mais importante do que buscar aquele que é o único que pode nos fazer vencer o pecado. Porque se nós continuarmos tentando vencer por nós mesmos, pela nossa própria justiça, por nos acharmos pessoas boas, nós estamos fadados à destruição. Se você se acha uma pessoa boa, que vai se justificar pelas suas obras, você não está entendendo o Evangelho. O Evangelho não é que você é bom, é que Deus é bom, e Ele foi gracioso com você que é mau, e agora Ele capacita você a viver para a glória dEle. Portanto, não tem nada mais importante do que você se certificar de que correu para Cristo, e de que pode louvar a Deus por Jesus Cristo, o Senhor. Se você não está nele, se arrependa, tire esse orgulho, busque o Salvador, e nele encontre a vitória. Agora, se você está nele, entenda que sim, existem inclinações suas ao pecado. Você não é perfeito. Entenda que você vai falhar. Mas não justifique o seu pecado. Não peque em paz, dizendo, eu pequei porque não dava. Busque lutar contra isso, como o Senhor mesmo nos ensina a lutar. Deixe a sua velha natureza e pelas forças de Cristo se vista da nova. Viva como nova criatura por estar em Cristo Jesus. E tem mais, e eu quero encerrar com isso. Saiba que essa luta, ela continua agora. Ela continua nesse lado da eternidade, nessa vida. Mas haverá o dia em que ela chegará ao fim. Paulo diz, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele sabe que a sua natureza é inclinada ao mal. Mas ele sabe que um dia esse corpo será refeito. Cristo Jesus, que morreu, mas ressuscitou com um corpo glorificado, segundo a própria Escritura, nos dará um novo corpo, uma nova natureza, uma que não mais se corrompe pelo pecado. É por isso, meus irmãos, que nós vemos Paulo afirmar, lá em 1 Coríntios 15, 51 a 58. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados, sejam firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Oremos a esse Deus. Senhor, nós te louvamos, porque nós somos fracos, mas quando somos fracos, é que somos fortes. O Senhor nos dá a força para vencer o pecado em Cristo Jesus. E nós te louvamos por isso, assim como Paulo louvou. Pai, que nós reconheçamos que nós em nós mesmos somos maus, somos inclinados ao pecado, que não podemos vencer o pecado pelas nossas próprias forças, mas que não devemos, nem podemos, nem estamos lutando sozinhos, mas lutamos com Jesus Cristo, lutamos pela tua capacitação,
lutamos habitados por Cristo, pelo Espírito que nos santifica, e fazemos tudo isso para a glória do Teu nome e para termos a nossa satisfação no Senhor. Então, para que o Senhor seja glorificado e nós nos alegremos ainda mais em Ti, nos dê desde já a vitória contra o pecado, nos faça ser firmes e vivermos em santidade, dizendo não ao que Te desagrada e sim ao que agrada ao Senhor. Não justificando os nossos pecados, mas lutando contra Ele e vencendo pelas forças de Cristo. E nos faça perseverar enquanto o Senhor nos preserva, sabendo de que haverá aquele maravilhoso dia em que o Senhor completará a boa obra que começou. E não haverá mais luta, não haverá mais pecado para enfrentarmos. Haverá apenas alegria e paz eternas em Jesus Cristo, nosso Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.